Nós então, né, apresentamos a nossa companheira, Ana Tereza Camasmi, que é doutora em psicologia clínica, mestre em filosofia pela PUC e formada em constelação familiar. Realiza atendimentos e ministra cursos de formação. Autora do livro Psicoterapia de Grupo na Perspectiva Fenomenológico-Existencial. Também autora do livro que acabamos de ler, né, o parágrafo Palavras para a Alma. E o tema que a Tereza, né, nos dará a alegria dos comentários, dos ensinamentos da noite de hoje é constelação familiar nos dois planos da vida, material e espiritual. Então, com você, Ana, a palavra na noite de hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Araci. Muito obrigada, companheiros do Centro Espírita O Caminho. Obrigada a vocês que estão na internet me assistindo de algum lugar, seja agora síncrono ou então gravado. Sinta-se abraçado, sinta-se nessa corrente de amor que todos nós estamos construindo nesse momento de pandemia em que a gente se encontra assim, né? Desse jeito tão gostoso, que é no conforto do nosso lar, sentadinho na nossa poltrona, mesmo que a gente não tenha o prazer de abraçar os nossos companheiros fisicamente, mas nós podemos também contar com as vibrações que chegam em qualquer lugar que a gente se sintonize, né? Para a espiritualidade maior, as questões físicas nunca foram barreiras, então não é agora que será, né? Nós estamos envolvidos da mesma maneira se nós estivéssemos no salão de reuniões públicas da nossa casa. Então, muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntos. Que bom, né? O longe vira pertinho. Então, hoje a gente vai conversar sobre família, porque Constelação Familiar é o nome de um livro da Joana de Ângeles, que trata desse assunto tão delicado, que são as nossas famílias. É também o nome de uma prática clínica, de um trabalho terapêutico, que eu profissionalmente, né, fora da casa espírita, exerço, mas eu vou me ater aqui ao aspecto espírita, a perspectiva espiritual das nossas famílias, né? A gente poder pensar nas nossas famílias num âmbito espiritual e num âmbito material. Então, transcendendo aqui um conceito técnico-científico, enfim, terapêutico, todos nós construímos muitas constelações familiares ao longo das inúmeras reencarnações que nós temos. Nós começamos simples e ignorantes e nós vamos reencarnar em muitas famílias até a gente conseguir transcender e evoluir a nossa maneira de amar e assim transitarmos e caminharmos para mundos melhores, cada vez melhores. Então, queria contar para vocês que eu vou utilizar o capítulo 15 do livro Vida e Sexo, né, desse livro aqui. Essa minha edição é antiguinha, tá? Esse livro é do Emmanuel. Para mim, é o melhor livro que fala de família para mim. Eu amo esse livro. Eu faço palestra sempre com ele. Eu já estudei ele muitas vezes e cada vez que eu estudo eu descubro uma coisa nova. Então, ele é um livro infinito assim para mim. Mas eu escolhi um capítulo especial para conversar com vocês, que é o capítulo mais desafiador para mim, que é o capítulo chamado Desvinculações. E eu acho que esse capítulo explica tantas coisas que era sobre ele que eu quero e vou compartilhar com vocês aqui. Além disso, além desse capítulo que eu gosto muito, eu vou utilizar também alguns trechos do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, porque o Leon Denis é um filósofo, né? E ele traz os fundamentos necessários para a gente poder compreender, né? O que se passa conosco nessa existência.
Antes de eu falar das famílias, propriamente dita, eu queria desenvolver aqui uma ideia simples, filosófica, para poder trazer um fundamento que eu gostaria de compartilhar. Olha só. Se a gente pegar uma vela, eu vou pegar aqui uma vela qualquer, assim, essa velinha decorativa aqui, né? Se eu pegar aqui uma vela. Se a gente pensar do ponto de vista objetivo, quando eu olho para esse objeto, eu digo que é uma vela. Mas, se a gente pensar do ponto de vista filosófico, o fato da gente ter um pavio e uma parafina não garante que seja uma vela. Sabe por quê? Para a filosofia, algo só é algo de verdade quando esse algo cumpre a sua finalidade. Então, enquanto eu não acender esse pavio e colocar num lugar para iluminar, essa vela eu não posso chamar de vela, eu posso dizer que é um pavio cheio de parafina em volta, parafina com tinta amarelinha. Mas eu não digo ainda que é uma vela. Da mesma maneira, na época de Jesus, uma candeia só podia ser entendida como candeia no sentido bíblico, no sentido objetivo, no sentido técnico, pragmático. Claro que era um lampião, uma lamparina, uma candeia, porque tinha querosene e tem o paviozinho para poder acender. Mas, no sentido bíblico, no sentido religioso, quando é que uma candeia é candeia mesmo? Quando ela pode iluminar um ambiente. Quando Jesus diz assim, não ponhais a candeia debaixo do móvel, debaixo do alqueire, escondida, coloque a candeia num lugar alto para poder iluminar você e aos demais da sua casa. O que Jesus quer dizer com isso é, o homem, pelo uso do seu livre-arbítrio, ele pode trazer para o mundo, ele pode contribuir com o mundo, com o que ele tem, com o que ele é, com o que ele sabe, mas também pode escolher não participar. A gente pode escolher o encolher-se, porque nós não somos obrigados a brilhar. Jesus diz, brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo, mas ele não diz que nós somos obrigados. Ele aconselha. Olha, mas não coloca a tua candeia debaixo do alqueire, não. Né? Por que não? Porque quando a gente não consegue ser quem a gente pode ser, a gente sofre. Como é que é para uma mangueira não dar manga? Como é que é, por exemplo, para um abacateiro não dar abacate? Como é que é para uma roseira não ter rosas? Não é? A gente, como jardineiro, como cuidador da horta, de um pomar, de um lugar de flores, a gente fica preocupado. Puxa, ainda não deu flores? Puxa, a mangueira ainda não deu manga? Está acontecendo alguma coisa que não está legal? Então, por quê? Porque é da própria natureza da mangueira trazer uma manga. Então, tudo no universo nasce para a expansão. Tudo. Um filhotinho de macaco, um filhotinho de formiga, uma mangueira, uma roseira, e o homem também. Então, nós trazemos em nós muitas flores para abrir. Mas nos acontecem durante a vida terrena muitas intercorrências que às vezes a gente não consegue ser quem a gente veio para ser. Não conseguimos colocar a serviço do mundo o nosso melhor, os nossos talentos. Podemos escolher o talento por medo, não é? Não é assim que diz aquela parábola de Jesus, a parábola dos talentos? Podemos esconder, achar que é melhor, temos medo do fracasso, medo disso, medo da felicidade, medo de tanta coisa, e podemos nos encolher. Então, encolher-se, embora a expansão seja aquilo que a gente tem como sendo o nosso mais natural, nós podemos, pelo uso do livre-arbítrio, escolher encolher. Só que, como eu já tinha dito antes,
isso não acontece simplesmente sem nenhuma consequência, tem consequências. A consequência é a gente começar a viver uma vida toda encolhida também. E a gente sofre pela falta da expansão. Então, isso faz com que a gente estabeleça relacionamentos afetivos que talvez não se dessem de uma maneira saudável. Então, às vezes, a gente estabelece relacionamentos afetivos que são tóxicos, que são adoecidos, que nos deixam encolhidos. Relacionamentos afetivos aos quais, em vez da gente poder trazer o nosso melhor, são relacionamentos afetivos que nos apertam, que nos deixam muito oprimidos. E, às vezes, desencarnamos assim, com esses nossos adoecimentos pelas experimentações sucessivas aqui. Então, nesse capítulo 15, Emmanuel vai desenvolver uma ideia muito interessante. Então, ele vai entender que na nossa família, nós vamos nascer em posições diferentes para a gente poder curar esses laços tóxicos e adoecidos. Então, olha que termo interessante. Ele vai utilizar o termo, que é desvinculações, é o título do capítulo, mas ele vai utilizar o seguinte termo, ele vai dizer que as nossas famílias são pousos de desligamento. Ora, é uma coisa a gente ficar confuso, mas espera aí, família não é um lugar de unir? Como é que a família vai ser um lugar de desligar? Né? Família, não, a gente não entende que é para ficar todo mundo juntinho? Pois é. Só que há uniões que andam adoecidas. Então, o que a espiritualidade nos ajuda nesse processo de cura das nossas almas? Nós vamos renascer nessas famílias em posições diferentes para que, neste outro lugar, diferente do lugar anterior, eu possa me recolocar nessa família numa posição que favoreça o meu crescimento. De que jeito? Então, numa dupla condição que essa ligação vai se dar. Então, olha só. Então, a gente vai nascer numa família para que a gente possa unir quem estava muito separado e nessa família também a gente vai separar o que estava adoecidamente unido. Ficou claro isso, então? Então, os nossos laços familiares, eles cumprem uma dupla função. Unir quem estava longe, que precisa estar aqui junto, que precisa aprender a conviver, que precisa estar mais perto, que precisa aprender a amar, e nós também, como também, numa posição diferente, nós vamos desvincular o que estava adoecido para podermos nos vincular de uma maneira mais saudável. Exemplo simples e claro e super conhecido, que é a história do pai e da mãe do André Luiz, que ela, quando encontra com o André Luiz no mundo espiritual, conta que vai reencarnar novamente, que vai casar de novo com o pai do André Luiz, e as filhas serão as amantes desse marido na história anterior. Então, ela vai receber como filha, e aí, esse homem que estava erroneamente, adoecidamente vinculado a essas duas mulheres, no lugar de pai, ele vai restaurar aquele relacionamento, ele e elas duas, tendo como auxílio a esposa de antigamente. Então, olha que coisa, nossa, meu Deus, né? Que trama interessante, digno de uma novela de Jeanette Claire, né? É muito interessante a gente compreender a engenharia espiritual para que novas ligações aconteçam de uma maneira diferente. Então, é isso que Emmanuel está contando nesse capítulo. A nossa família é um pouso de desligamento. E aí, Emmanuel diz assim, vão acontecer cirurgias psíquicas graduais para que esses afetos que estavam adoecidos possam ser curados. Então, significa, gente, que às vezes não é numa encarnação que vai curar. Às vezes vão precisar de muitas reencarnações para que esses afetos possam ganhar mais saúde. Então, vamos imaginar que um casal, numa encarnação,
se feriu muito, se agrediu, pode ter acontecido homicídios ou crimes passionais ou coisas assim. Renasce novamente na família, mas aí vem como irmãos, vem como pai e filha, vem como mãe e filho, de acordo com o que é possível de aguentar. A gente não vem para um laço familiar que a gente não vai aguentar totalmente. Vai ser um desafio, mas a espiritualidade aposta e tem esperança que a gente, nessa nova convivência, a gente possa melhorar. Então, a gente vai compreender aqueles irmãos que são hiperciumentos, que brigam toda hora. Isso provavelmente pode ter sido um casal do passado que está ali restaurando o respeito mútuo, aprendendo a conviver num clima de harmonia, mediado pelo pai e a mãe, né? Podemos ver, por exemplo, às vezes, um pai que tem um ciúme exagerado de sua filha, que não suporta quando ela tem novos relacionamentos afetivos, que não deixa a filha casar, enfim, né? Isso lembra, não estou dizendo que é sempre não, viu, gente? Estou dando exemplos bem gerais, assim, anônimos, né? Isso lembra a possibilidade de que na outra encarnação podem ter sido marido e mulher e vieram nessa existência para curar o que antes eles tiveram caminhos muito desastrosos. É sempre bom lembrar que a finalidade da misericórdia divina é sempre a cura do amor, sempre. Não é castigo, não é punição, não é porque você fez uma coisa errada antes, é para curar sua alma. E curar para quê? Para que a gente possa se libertar. Porque nós, sem podermos curar esses relacionamentos adoecidos, sabe o que acontece? A gente não consegue progredir, gente, a gente não consegue ir adiante. A gente fica amarrado, preso àquelas histórias. A nossa vida não prospera. Então, a gente precisa curar essas histórias anteriores para termos liberdade de caminhar sempre para frente, tá certo? Então, Emmanuel vai dizer para a gente, nesse capítulo ainda, que vai acontecer uma amnésia natural. É verdade. Todos nós nascemos com uma amnésia natural. Isso não é problema neurológico, não. Nós nascemos com o esquecimento do passado. E é necessário, muito necessário, que haja mesmo esse esquecimento do passado. Então, Leon Denis, no capítulo 14, levanta para a gente 4 motivos pelos quais nós precisamos do esquecimento do passado. O mais simples, por que a gente precisa esquecer o passado? É que se a gente teve uma existência de muita dor, por exemplo, né? Se eu tive uma convivência horrível no passado, se eu ficasse lembrando dela o tempo todo aqui, eu não ia conseguir restaurar. Então, não dá para eu ficar me lembrando de quem eu fui toda hora. Eu preciso me esquecer temporariamente, um parênteses. Ou, por exemplo, um véu aqui sobre as nossas cabeças, né? Para que eu possa estar na minha vida um pouquinho mais respirado. Já pensou se eu me lembrar o tempo todo, cada pessoa que eu me encontrar, e aquela eu lesei, aquela me lesou, aquele ali me traiu, aquele ali me passou a perna, já pensou que inferno seria a nossa vida? Então, que bom que a gente esqueceu do passado para que a gente tenha a chance do recomeço. Um outro motivo pelo qual o esquecimento do passado é útil, às vezes, a gente teve uma existência anterior de posses materiais muito altas e nessa vida a gente está passando pela experiência da pobreza, por exemplo, é mais difícil de suportar se eu me lembrasse o tempo todo das pompas e dos ouros que eu já tive no passado. Então, isso nos dificultaria concordar. Então, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é que se a gente não tivesse um pouco de esquecimento do passado, nós iríamos repetir as mesmas ideias, porque as nossas ideias, os nossos pensamentos, nossos padrões de pensamento são muito vigorosos. Então, nós precisamos de um afrouxamento dessas ideias. Então, nós teríamos mais rigidez de pensamento se nós não tivéssemos um pouco desse relaxamento para podermos nos abrir a ideias novas. Nós seríamos muito radicais, seríamos muito mais endurecidos e a nossa evolução se demoraria muito para se verificar. Então, o esquecimento do passado tem a utilidade de nos ajudar a abrir o pensamento para ideias novas, né? Sabe que já foi feito um estudo que
os estudos feitos em reunião pública têm mais eficácia quando ele é feito com conversas, com roda de conversa. Por quê? Porque na reunião pública, o orador chega para um grupo e fala, e eu não tenho a menor ideia do que está passando na cabecinha de cada um. Pode ser que a cabecinha de cada um esteja completamente lotada, não tem espaço para ideias novas. Então, aquilo que foi dito fica uns 15 minutos na cabeça das pessoas que escutaram a palestra, mas depois não faz muita marola mais naqueles pensamentos. E numa roda de conversa, num público que a gente pode conversar, perguntar, a eficácia dos conteúdos é maior, por quê? Porque, na medida em que as pessoas podem falar, perguntar e se colocar, é como se esvaziasse as ideias preconcebidas, os paradigmas, as certezas, as verdades, enfim, e abrisse um pequeno espaço para que aquelas ideias novas pudessem chegar. É nesse mesmo princípio, gente, que se entendeu por que a gente fazer atendimento fraterno cura a gente. Por quê? Por que cura? Porque quando eu falo do meu sofrimento, eu já estou um pouquinho desgrudada do meu sofrimento. Quando eu digo assim, nossa, eu machuquei a minha perna ontem, nossa, eu discuti com a minha avó ontem, nossa, eu tive uma briga em família. Então, quando eu posso contar para alguém o que aconteceu comigo, eu estou ligeiramente afastada do meu sofrimento. E é nesse ligeiro afastamento do meu sofrimento que a espiritualidade maior pode agir e trazer ideias novas, contribuições novas para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Então, isso é a prova de que o esquecimento do passado ajuda, nesse espaço, tá? No que eu tenho a encarnação anterior e a encarnação presente, e se elas ficassem grudadas, ou seja, eu não esqueci nada, eu lembro de tudo, não há espaço para novos pensamentos. Portanto, se não há novos pensamentos, também não teremos novos comportamentos, novas ações. Como é que se daria o progresso, então? Então, eu falei até agora 3 grandes motivos, 3 bons motivos para o esquecimento do passado. E o quarto e último motivo, levantado por Leon Denis, nesse capítulo, é que, com o esquecimento do passado, eu posso ficar perto de pessoas, sem saber que foram meus inimigos, que se eu lembrasse, eu não ficaria junta de jeito algum. Então, o esquecimento do passado me ajuda a me aproximar de pessoas necessárias ao meu amadurecimento. Então, vejam só, gente, que bênção que é a gente reencarnar numa família. É a chance de cura para a gente. Não podemos desperdiçar essa chance. Então, a constelação familiar que a gente nasce é a melhor conjuntura, é a melhor combinação para o nosso desenvolvimento que podíamos ter. Não importa se é uma família complicada, se é uma família difícil, todas as nossas famílias são assim. O importante essa é a sua oportunidade de redenção, essa é a sua oportunidade de libertação, de crescimento e amadurecimento. Então, gente, de um modo geral, diríamos que a finalidade da gente nascer em família é a gente aprender a amar. Como os nossos modos de amar são muitas vezes precários, adoecidos, dentro desse aprendizado do amor vão acontecer desvinculações para que hajam vinculações mais sadias. Então, se você vive uma relação familiar de muita dor, de muito desencontro, de muito sofrimento, tenha em mente no seu coração e também na sua cabeça que essa dificuldade que você vive, embora seja tão dura para o seu coração, mas é a melhor configuração que você já pôde ter com esse familiar, porque já foi pior. Se está difícil agora, já foi muito pior. Então, é preciso a gente ter esperança no coração, vai melhorar. Talvez na próxima encarnação seja melhor. E na outra melhor, e na outra melhor. Precisa estender o seu olhar para diante. Essa encarnação não conta toda a sua história com essa pessoa. Só conta um cisco dessa história espiritual que você tem com esse teu familiar. Então, paciência para o seu coração. A espiritualidade está vendo o seu esforço. Qual é a sua contribuição? Você já acendeu a vela? Qual é a sua contribuição para tornar essa convivência melhor? Então, se você já pode não odiar, está espetacular.
Se você já pode não excluir essa pessoa, tá ótimo. Porque a vontade que a gente tem é de excluir os entes queridos que nos magoam, que nos maltratam, que nos fazem sofrer intensamente. Se você consegue estar em família sem se isolar, isso já é um grande passo, mas não é o único, não se atenha somente a ele. Então, a pergunta é, caramba, o que eu vim aprender com essa família, né? O que eu vim aprender e o que eu vim dar para essa família? Então, os laços familiares, eles acontecem nesse jogo, no que você recebe e no que você dá. O que você recebe e o que você dá. Não colocar a candeia debaixo do alqueire. Então, você tem colocado a sua candeia, os seus conhecimentos, seus entendimentos a favor da sua família. Você é aquela palavra amiga que tempera essa família, que não coloca lenha na fogueira, que traz harmonia para a convivência. Então, como é que você contribui para a melhoria? E tem uma coisa interessante, olha. O que eu vim aprender com os meus pais na vida jovem, madura deles, é diferente do que eu vim aprender com os meus pais no declínio da vida deles. É completamente diferente. A mesma coisa com os filhos. O que é que a gente veio dar para os filhos na vida jovem nos filhos e o que a gente veio dar para os filhos na vida madura dos nossos filhos. Então, eu quero dizer com isso que de tempos em tempos a gente atualiza esse processo de dar e receber. Então, os pais, eles têm uma dupla condição com suas famílias terrenas. A nível espiritual, somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. Mas, no nível material, eu estou pai ou mãe dos meus filhos. Então, diante de Deus, eu não sou hierárquico em relação aos meus filhos, né? Mas aqui na vida material, eu sou hierarquicamente anterior ao meu pai, aos meus filhos. Então, eu preciso trabalhar com os meus filhos nesse lugar de autoridade, nesse lugar que favorece a autonomia dos filhos, sem ser autoritária com eles, sem ter autoritarismo com eles, ou sem ter abandono com eles. E, ao mesmo tempo, olha que importante, eu habito o lugar de filha dos meus pais. Então, eu preciso agradecer a vida a esses pais aos quais eu não posso restituir a vida. Então, quando os nossos pais envelhecem, quando eles se tornam idosos, a gente começa a sentir começa a ter uma sensação de contagem regressiva. Vocês já repararam nisso, né? A qualquer momento eles podem ir porque já estão velhinhos. Então, o que é que a gente veio aprender com eles? O desapego. O que é que a gente veio aprender com eles? O legado que eles deixam. Então, é o momento da gente honrar com gratidão, né? Agradecer a oportunidade de ter chegado a essa vida através dos nossos pais. Porque a nossa vida não começou com o nosso pai, com a nossa vida. Deixa eu dizer para vocês, a vida de cada espírito é única. A vida é uma só. Nós reencarnamos, ou seja, a gente tem corpo, não tem corpo. Tem corpo, não tem corpo. Mas a vida é única. A gente chama de vidas sucessivas, isso é uma metáfora. A vida continua. Então, está no mundo espiritual, está na vida física, no mundo espiritual, está na vida física, são apenas estados de modificação em que o nosso perispírito, né, que cuida do nosso espírito o tempo inteiro, ele vai dar forma física para a gente quando a gente precisar dessa forma física aqui na Terra, mas a vida é uma só. Nós temos sucessivamente mortes e renascimentos para poder dar conta de todo esse trabalho que a gente tem até a gente não precisa mais reencarnar nesse mundo aqui de provas e expiações. Vamos encarnar em outros mundos. Que corpos serão? Não sei, não sabemos ainda. Mas pode deixar que o seu perispírito, ele tem memória suficiente para gravar tudo aquilo que é o nosso patrimônio para que possamos rumar para as novas existências. Então, é uma vida única, com várias existências corpóreas e não corpóreas. E esse processo, gente, ele se dá ciclicamente em espiral, como diz Leon Denis no capítulo 17. Então, vou ler para vocês aqui. Em espiral, de que jeito? Diz ele aqui, toda a ascensão humana, né, aqui na Terra, divide-se em ciclos
em espirais que vão se ampliando para tornar um sentido cada vez mais universal. Então, a gente vai reencarnar na Terra, volta para o mundo espiritual, a espiral continua. Depois a reencarna novamente, a espiral continua. Então, espiral quer dizer, nós iremos retornar aos mesmos assuntos, que são assuntos vulneráveis que a gente precisa resolver, que a gente está empacado, bloqueado, e precisamos da convivência com os nossos entes queridos, que nós lesamos ou fomos lesados, não importa, a gente contribuiu de alguma maneira para podermos nos libertar. Então, a doutrina espírita chega na nossa vida com esse esclarecimento para a gente aguentar passar por tudo isso. Com a doutrina espírita, a gente entende que a gente não é vítima de nenhuma circunstância. Com a doutrina espírita, a gente sai do desespero. Com a doutrina espírita, que clareia o sentido desses nossos relacionamentos, a gente começa a entender que nada é pessoal. Não é contra mim que essa pessoa é assim. Essa pessoa tem mágoas de interpretações sobre o passado que nós não sabemos nem quais são, né? No livro Vida em Família, do Divaldo Pereira Franco, olha só, Vivência, desculpa, gente, não é Vida em Família, Vivências do Amor em Família, ele conta a história de uma obsessão que ele viveu durante mais de 30 anos, que foi uma experiência do passado, numa encarnação lá em 1500, né, na época medieval, em que o Divaldo fazia parte de uma instituição religiosa e esse espírito também, e ele, no lugar que ele ocupava, precisou ter uma determinada ação, alguma ação religiosa, alguma ação de punição, em que essa pessoa ficou profundamente magoada com ele e o perseguiu a vida inteira. E foi só nessa existência aqui que aconteceu na Mansão do Caminho que eles conseguem se libertar. O Divaldo até deu o nome dele de Máscara de Ferro, né? Foi um apelido que ele deu. E é muito interessante como é que essa cura aconteceu. Porque esse espírito o perseguia tenazmente, porque se lembrava o tempo todo do que aconteceu no passado. Olha aí a história da amnésia. Divaldo, que estava encarnado com a amnésia natural, não conseguia se lembrar do que aconteceu. Então, gente, existem dores do passado que regem, que estão nos nossos destinos hoje, que estão nos nossos relacionamentos, que a gente não lembra, mas sofre. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa cuidar desses sofrimentos, mesmo que a gente não saiba a razão. Mesmo que a gente não entenda por que eu tenho um filho que é tão rebelde comigo. Olha, não precisa você saber a origem. Cuida da rebeldia. Por que a minha filha não me aceita? Por que ela não gosta de mim? O que foi que eu fiz? Para de ficar perguntando isso. Não é isso que vai resolver. Se Deus nos deu como misericórdia o esquecimento do passado, Ele sabe o que está fazendo. Vamos confiar. Então, o que você pode fazer? Ama. Ama seu filho difícil, ama seu filho magoado. Você tem alguma coisa a ver com isso, não é hora de desistir. E se você tem alguma coisa a ver com isso, não importa quem é o culpado inocente, porque não existe culpados inocentes. Existem pessoas que fizeram o seu melhor e mesmo fazendo o melhor se feriram muito. Não é assim a nossa vida? Às vezes a gente está com uma excelente intenção e o outro toma a nossa atitude como uma ofensa. Então, esquece um pouco essa história de culpado inocente e vai cuidar do seu relacionamento familiar. Não há problema da gente errar. Nós estamos aqui para aprender. Errar faz parte. Nós já erramos muito, nossos pais já erraram muito e outras vezes a gente já errou muito. Quem somos nós para dizer que não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, né? Vamos abrir o nosso coração para a gente trabalhar com paixão. Então, eu dei esse exemplo do Máscara de Ferro do Divaldo para mostrar para vocês que o esquecimento do passado ele é uma bênção para a gente poder fazer diferente. Então, nessa história que ele conta aqui, tá? Nesse livro, depois vocês podem ler belíssimamente, é no capítulo sobre pais e filhos, ele conseguiu que o coração desse obsessor amolecesse quando ele acolheu na Mansão do Caminho
a mãe desse homem, que chegou bebezinho, abandonada na porta da mansão. E esse amor que ele dedicou à menina, que era a mãe dele, fez com que o coração dele pudesse abrir-se novamente para estabelecer um novo laço, né, afetivo, emocional, entre ele e o Divaldo Franco. Olha aí o capítulo da desvinculação que eu falei. Então, às vezes, na família, existem obsessores, né, desencarnados, que ficam na família e acompanham essa família do começo ao fim, para se curarem também. Então, gente, uma família não é composta só dos encarnados. Ela também é composta pelos desencarnados, que estão na mesma injunção familiar para poderem ter a chance de refazimento e de libertação de seus corações. Então, a família é o espaço de perdão. A família é um hospital-escola, é lugar de aprendizado, é lugar de cura, é lugar de educação, é um lugar terapêutico. Nós precisamos muito das nossas famílias. Então, criticar, excluir, se isolar da família, você só está atrasando o seu progresso, né? É hora da gente poder dar um passinho a mais. Já encaminhando aí para o fim, minha gente. Então, o grande trabalho que a gente precisa fazer é caminhar da justiça para a graça. Quanto mais longe for o meu laço familiar, ou seja, quanto mais distante afetivamente eu estou da minha família, o que vai reger os nossos relacionamentos é a justiça. Então, estaremos juntos pelos elos da justiça. Se a gente já consegue se aproximar um pouco mais desses elos familiares, desses laços, já são laços um pouco mais amorosos, com menos machucado, em que a gente consegue ficar mais perto, esses laços são laços de misericórdia. Agora, se os meus laços de família são laços profundos, íntimos, que eu amo muito, eu não tenho reservas, eu me sinto amado e amo profundamente, esse é um laço em que está sendo regido pela graça de Deus. Então, o grande trabalho que nós vamos fazer nas convivências familiares e que a espiritualidade maior está o tempo todo nos apoiando e nos ajudando nessas novas reconfigurações familiares, é esse caminho que eu falei, da justiça, passando pela misericórdia para chegar na graça. Então, em outras palavras, a gente pode amar ainda de modo longe, e aí a gente vai estar submetido à justiça, à lei de causa e efeito. Podemos amar de modo perto, aí nós já vamos contar com a misericórdia divina. E podemos amar aqui dentro do nosso coração, aí estaremos sob a égide da graça. Se vocês imaginassem, por exemplo, uma cachoeira, né? Uma fonte de água limpa. Quanto mais longe eu estou dessa cachoeira, eu recebo pouco influxo, recebo pouca água, é gotinha d'água. Então, lá eu estou mais escasso. Não quer dizer que eu estou excluído do amor de Deus. Então, aqui, quanto mais longe eu estiver das leis divinas, mais submetido à justiça eu vou estar. Se eu consigo me aproximar mais, me esforço na convivência, me esforço para melhorar a minha convivência e família, eu vou saindo do âmbito da justiça, não fica só a justiça, além da justiça, eu começo a ser visitado pela misericórdia divina. Imaginando aqui a cachoeira, gente, começa a ter mais água, né? Eu começo a sentir mais molhado, ou seja, eu recebo mais fluidos, eu recebo mais ideias, eu recebo mais ajuda, eu estou mais aberto para as intuições. E se eu consigo me alinhar às leis divinas, às leis maravilhosas, né? As leis morais de Deus, eu saio lá da escassez e já começo a entrar aqui na graça, na abundância, que é o nosso verdadeiro lugar. Leon Denis faz uma metáfora diferente dessa que eu trouxe, mas é o mesmo sentido. Ele diz que é como se a alma tivesse 2 círculos concêntricos. Que no centro é onde Deus habita, mas que nós vivemos perifericamente, ainda dizemos que nós somos abandonados por Deus. Mas é porque nós esquecemos de nos conectarmos com Deus, nosso Pai.
Então, quando a gente fica na periferia da nossa vida, hiper preocupado com a vida material, querendo que nossos filhos sejam pessoas de sucesso, querendo que nossos filhos atinjam ideais, esquecemos que eles são espíritos em aprendizado e estão conosco para dar um passinho, e a gente fica perdido nos parâmetros da moda, nos parâmetros da contemporaneidade, a gente está lá na periferia desse círculo, sofremos mais. O grande trabalho, usando a vontade e o pensamento, é a gente sair da periferia e a gente conseguir nos conectar com a essência, com a nossa essência, onde Deus habita, o templo interno de Deus, esse é o termo de Leon Denis. Quando a gente consegue se conectar com isso, a gente começa a ver isso tudo é uma grande bobagem. Não importa se meu filho fez arquitetura, engenharia ou qualquer outra coisa, ele é um homem de bem. Essa é a tarefa. Nós, como pais e mães, estamos aqui para ajudar os nossos filhos a darem um passo na conquista do homem de bem que eles vieram ser. Nesse grande processo reencarnatório, não começa nem termina nessa encarnação. Nós somos colaboradores. Então, no capítulo 14 do Evangelho, honrai vosso pai e vossa mãe, o que os Espíritos nos orientam é, vamos sair do lugar de juiz? Nós somos colaboradores do crescimento dos nossos filhos. Qual é a contribuição que a gente tem para dar para eles? E pensando nos nossos pais, nos quais que a gente nasceu, nós também não somos juízes dos nossos pais. O que nós viemos aqui aprender e o que nós viemos aqui dar para eles, né? Então, pensando em tudo isso, quero terminar aqui o nosso diálogo e dar um espacinho para alguma pergunta que a gente possa aqui desenvolver mais. Quero ler para vocês o último parágrafo desse capítulo 15 que eu usei para o nosso estudo de hoje, em que Emmanuel diz assim: e através das lutas e adeuses em família, com a criação de núcleos diferentes na parentela, pela transferência habitual dos filhos, seja nora, genro, tarefas, experiências diversas das deles, os pais, sempre que respeitem as necessidades e resolução dos seus filhos, alcançam a vitória sobre si mesmos. Nossa, como isso é bacana. Então, a gente acha que está fazendo só sobre o filho? De jeito algum. Emmanuel está dizendo que tudo aquilo que a gente fizer na nossa família para poder auxiliar nossos filhos, na verdade, nós estamos trabalhando para a nossa redenção, no rumo da própria emancipação na imortalidade. É isso, meus amigos. Espero que tenha trazido uma reflexão aí para nós. Muito obrigada. Então, a gente pode agora passar para a pergunta? Alguém gostaria de perguntar algo que eu possa esclarecer? Pode abrir o microfone. Se alguém fez alguma pergunta. Pode fazer diretamente aqui. Aqui na sala de bate-papo, não tem nenhuma pergunta. E só se alguém quiser fazer diretamente aí, né? Pode fazer diretamente ou fazer algum comentário também. Seria tão bom ver o rostinho de vocês, estão todos com as câmeras fechadas, seria um prazer ver vocês. Conhecer vocês que eu nunca vi. Ana, eu estou aqui com a internet minha, ela está caindo e voltando. Se for possível, você falar um pouquinho da questão da desvinculação na família. Como é esse processo da desvinculação? Então, foi tudo que eu contei aqui, né? Nós nascemos em vínculos diferentes para poder desvincular daquilo que no passado pode ter sido tóxico ou que trouxe feridas ou lesões emocionais para mim ou para outra. Enquanto a gente estiver junto de entes queridos, que em alguma experiência a gente tenha ferido, nosso coração não sossega. Então, a gente renasce com essas pessoas numa outra posição. Então, se eu ferir alguém na posição de marido ou de mulher, eu venho na posição de filho, de filha, de mãe, de pai,
para, de um outro lugar afetivo, um outro lugar desse laço, com outro ponto de vista, eu conseguir tratar essa pessoa de uma maneira diferente. É isso que Emmanuel quis dizer com a palavra desvinculação. Então, uma família é um lugar para acontecer desvinculações adoecidas, para que possam ser construídas vinculações saudáveis. Ficou claro? Foi isso que eu quis trazer hoje como tema. Caiu a minha internet, acho maravilha. Ficou claro. Obrigado, Ana, viu? Muito obrigada. Eu posso pedir só um esclarecimento? Sim. Claro, com o maior prazer. Me ajuda aí. Prazer revê-la de novo. Viu? Eu queria que você desse um toque para a gente na família, na grande família, na nossa grande família que está no plano espiritual. Porque sabemos que nós temos uma grande família e que nós, com essa família aqui, a gente está exatamente cumprindo o método para desvincular, né? E essa nossa grande família, né? Nós sabemos que tem uma função de nos proteger, né? E alguma coisa a mais eu queria saber sobre isso. Era possível? Nós fazemos parte de uma grande família universal, né? Então, essa família nuclear que a gente conhece aqui, ela é temporária. Mas nós vamos reencarnar com ela muitas vezes, assim como eu falei, em papéis diferentes, ora irmão, ora mãe, ora pai, ora filho, marido e tal, para que a gente possa ter laços mais saudáveis, de um amor mais profundo e tal, mas que a gente possa ter mais liberdade, né? Porque enquanto tiver alguém machucado, ferido, a gente não solta, estamos presos lá. Então, quando a gente conseguir se desvincular da dor e podermos nos vincular pelo amor, o amor verdadeiro ele é um vínculo leve. Então, nós participamos de uma grande família universal. Então, nosso ir e vir, que é para onde a gente ruma, isso é que deve ser a nossa maneira mais comum de nos relacionar. Mas no nível evolutivo que a gente se encontra, ainda não pode ser assim. Então, a gente ainda tem esses núcleos, sim, que são muito aqui, eu, você, ela e outras, assim, grupinhos fechadinhos, mas com o tempo, isso vai alcançando círculos maiores para essa grande família universal. Mais alguém gostaria de comentar ou perguntar? Algo sobre a sua família que você percebe, sente, que gostaria de esclarecer? Ô, Ana, boa noite. Boa noite, Averildo. É um prazer revê-la. Eu que agradeço. Ô, Ana, como você sugere a gente buscar essa aproximação com a outra parte que não aceita essa aproximação? Ah, tá. Quando você tem algum familiar que não te permite chegar mais perto, né? Não, aparentemente sem justificativa, mas tem justificativa, né? Mas você não consegue alcançar essa pessoa de alguma forma, né? Uhum. Bom. Ou essas pessoas. Em primeiro lugar, se você é o que está tentando se aproximar, é muito importante você entender isso que o Emmanuel está explicando para a gente. Olha, você tem alguma coisa a ver com esse laço. Mas não entra no lugar de pessoa culpada. Você só precisa se dar conta disso. Bom, se eu estou nessa família, eu tenho alguma coisa a ver com isso. Eu não sei quais foram os meus passos do passado e nem precisa você fazer regressão de memória para saber. Pode deixar assim como está. Mas se você já entende isso, que você tem alguma coisa a ver, você para de sofrer no sentido de ficar ressentido, magoado e de não reconhecido. Eu faço tanto, eu dou tanto e não recebo. Você já sai logo desse lugar. Bom, eu tenho alguma coisa a ver com esse laço e eu vim aqui aprender. Então, a pergunta é, o que eu posso contribuir com essa pessoa que está tão fechada para mim? Se a sua resposta é,
Nada, é que você está precisando pesquisar mais um pouquinho. Precisa observar essa pessoa mais um pouco. Observa as necessidades dela. Observa o que ela mais gosta de fazer, o que ela gosta de receber. E vai fazendo essa doação por gotinhas homeopáticas, devagarinho. Faça também suas orações. Pede a espiritualidade maior para te ajudar na oportunidade do encontro. E vai pedindo isso, e a vida vai te apresentar alguma oportunidade de encontro. Mais cedo ou mais tarde, alguma circunstância vai aparecer que esse encontro vai se dar. Em que você vai poder dar. Por quê? Pessoas que estão ressentidas conosco são tão desconfiadas de outras vidas que não admitem receber nada de nós. Porque receber faz a gente se sentir endividado, sabia? E isso é bom a gente se sentir endividado, porque a gente tem vontade de dar. Então, a gente, por exemplo, a gente dá um abraço no irmão, o irmão se sente endividado porque recebeu um abraço, aí ele vai dar um abraço também. Mas se além do abraço ele der um abraço e sei lá, e der um bombom também, deu mais do que recebeu, isso vai trazer alegria no coração dele, vai te convidar a fazer algo mais também. Além do abraço, além do bombom, vai te trazer também um copo de água. E assim as relações dinâmicas vão crescendo e se desenvolvendo, cada vez mais expandindo. Assim devem ser os nossos relacionamentos afetivos e amorosos. A gente dá para o outro tem vontade de dar, dá mais um pouco. A gente recebe esse mais um pouco, tem vontade de dar mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. E assim os relacionamentos vão se expandindo. Quando a gente só quer dar 6 por meia dúzia, o relacionamento empobrece. Não, eu só vou dar um presente porque ele me deu um presente. Não, ele não veio no meu aniversário, eu não vou também no aniversário dele. Esse tipo de pensamento da escassez, ao invés de fazer uma relação amadurecer, ela empobrece a relação. Então, naqueles relacionamentos em que tem muito afastamento, eu vou ter que ser muito delicado e calmo para fazer esses passos devagarinho. E confia na misericórdia divina. Novas águas podem vir, novas posições virão, outras famílias virão, outras coisas vão acontecer. A vida, sabe, ela anda para frente de um jeito inacreditável. Obrigado, Ana. Tocou no ponto forte aí, porque realmente é essa dúvida que a gente tem, o que fazer, o que eu posso fazer para contribuir. Quer dizer, você fica numa situação meio delicada e você busca vários caminhos e você não consegue esse caminho, né? Porque você está naquele redemoinho e você não consegue encontrar esse caminho. E a pergunta realmente era essa mesmo, o que eu posso fazer? Mas você auxiliou muito aí. Obrigado, Ana. Obrigada a você. Muito bem, meus amigos. Então, são 8 horas, acho que tem que terminar 8 horas, né? Então, quem que estava aqui organizando a Araci, é você que volta? Ana. Então, fica aqui, viu, Ana? Nossa gratidão. Nossa, maravilhosa noite, abençoada, muitos esclarecimentos que tocaram, com certeza, o nosso coração, as nossas almas, né? Nesses momentos que todos nós, de uma forma generalizada, estamos enfrentando dificuldades na família, né? Pela proximidade maior, né? Pelo convívio mais intenso. Então, assim, o tema foi muito, muito oportuno para todos nós, a nossa gratidão. E, né, aguardamos outras oportunidades e vamos, então, fazer a nossa prece final. Nos preparemos, então. Vamos envolver o paizinho aqui de uma querida que colocou aqui, olha, meu paizinho me desencarnou há 10 dias, a Simone, ou Simoni. Então, vamos envolver seu paizinho, viu? Certo. Na nossa prece. Simone. Isso.
Podemos, então, neste momento, buscarmos a quietude da nossa alma, buscando o silêncio da nossa mente, acalmando os nossos corações e calmamente deixemos-nos envolver pelo sentimento da gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas, pelos trabalhos realizados durante o mês de agosto, no nosso Fórum Espírita de Itaém, a todos que colaboraram com esta atividade, que eles possam receber a nossa gratidão, que, por certo, trouxeram as sementes que foram lançadas em nossos corações, as sementes do amor, as sementes da esperança, as sementes da gratidão. E agradecidos aos benfeitores espirituais, que, por certo, coordenaram essa atividade na nossa casa espírita, em nossa região. A eles, a nossa gratidão. E gratos nesta noite de bênçãos, possamos sentir na nossa essência espiritual uma chuva de pétalas perfumadas se derramando sobre nós, trazendo o orvalho da fraternidade espiritual, reconfortando os nossos corações sofridos, muitas vezes angustiados, e que essas energias luminosas, reconfortantes, alcancem o coração dos nossos entes amados, dos nossos familiares encarnados e os familiares desencarnados. Que todos, Senhor, sejamos envolvidos por esta luz, por estas bênçãos espirituais. E então, Jesus amigo, só nos resta dizer a Ti, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos aqueles que conosco participam nesta noite, e a nossa gratidão especial à nossa companheira Ana Teresa, que ela receba em seu coração a nossa gratidão. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos. Obrigado, querida Ana.